pontinho simples do planeta desde a sua criação. Nós fomos um organismo simples, de célula, né, de unicelular, e fomos nos desenvolvendo até o que nós encontramos hoje como a evolução, né, a raça humana hoje, o que nós temos hoje no nosso planeta. Né. Esse vídeo foi editado por um internauta. Ele recolheu várias imagens disponíveis na internet. Como hoje o conhecimento está disponível para a gente, e é gratuito. Né? Basta que nós tenhamos o interesse de ir lá buscar a informação e está ali disponível para o nosso acesso e a nossa pesquisa, e usar como crivo, né? Para não também usar qualquer material que esteja ali disponível. E nessa evolução, nós vemos que o planeta ele vem se desenvolvendo desde que ele foi lá, bola de fogo. Foram os primeiros organismos que surgiram aqui no planeta Terra, foram se desenvolvendo, foram criando estruturas mais complexas, cada vez mais órgãos, né, ou sistemas que foram se desenvolvendo para chegar numa evolução que nós já sabemos dos animais, de tudo, até chegar na raça humana. Se a evolução chegou na raça humana, né, que nós somos hoje, que nós nos conhecemos, com certeza é um avanço de uma raça mais inteligente, uma raça que pode construir algo muito melhor para o planeta, mas também pode destruir. Depende de como nós vamos trabalhar com as informações que nós temos no nosso ser. Né? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para melhorar o nosso planeta, a nossa conduta como espíritos. Né? O que muda para a gente quando a gente chega aqui, a raça humana, e sabe que é espírita, né? Que o espírito é imortal, que esse daqui, essa matéria que nos serve de apoio, ela vai perecer, nós vamos para um outro plano, para depois aprender e voltar de novo nesse processo. O que muda isso para nós? Porque falar de meio ambiente, falar de política, falar de qualquer outro tema que nós vamos tocar aqui, pode ser em qualquer meio, em qualquer local. Mas por que aqui é diferente? Né? Porque a gente tem um conhecimento além, que a inteligência, né, a gente vê que o progresso segue uma inteligência, o homem desenvolveu a inteligência, já tem a consciência e tem que seguir nesse processo. Né? Como nós lemos lá de manhã, o progresso é uma lei de Deus. É inevitável, o progresso acontece. Estejamos preparados ou não, ele acontece. Se estivermos preparados, melhor, porque vamos acompanhar esse progresso e vamos seguir mais facilmente. Agora, se não estivermos, nós vamos ser arrastados para que essa evolução aconteça da forma que tem que acontecer. Aí nós vemos que nada, desde o início da sua criação do universo do planeta Terra que nós estamos falando, sai das leis. Gary Lex, na pureza doutrinária, ele trouxe um texto, tirei um trecho lá que eu achei super adequado, que fala: nada contra as leis sábias da natureza, nada ilógico ou absurdo. Tudo tem sua razão de ser, tudo segue leis inflexíveis e leis eternas. Nós sabemos que estamos regidos por leis da gravidade, outras leis, Código Civil, mas tem uma lei que é imutável, que é a lei de Deus, a lei que nos rege. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele destrincha essa lei em 10 subtópicos, para ficar mais fácil para nós compreendermos. Porque uma só fica muito ampla e a gente talvez não tenha a capacidade de compreender toda essa amplitude dessa lei. Por isso que ele nos traz em 10 tópicos de forma lógica que nos ajuda a compreender um pouco melhor. E aí a primeira, já vem na sequência, a lei da adoração. Por que a lei da adoração? O homem tem um sentimento inato dentro de si, de adorar algo. Se pegarmos os povos mais primitivos, eles adoravam o que era desconhecido para eles. A natureza, o sol, então, assim, Deus sol, Deus chuva, o trovão. Já tinha essa questão da adoração. Porque a gente precisa de algo que nos religue a Deus, está inato dentro de nós. E junto com essa lei, ele trouxe, depois da sequência, vem a lei do trabalho, que incessantemente nós temos que estar envolvidos no nosso progresso. O homem primitivo, ele teve que achar meios de fazer fogo, transformar um objeto em uma arma para que ele pudesse caçar e se defender, que ele precisava ali do conecto. Ele investiu tempo ali, ele investiu um pouco da sua inteligência para desenvolver aquilo. E nos tempos atuais nós temos que trabalhar na nossa parte da inteligência. Nós já saímos daquela parte rudimentar.
Então temos que agora atuar na parte da inteligência, desenvolver a nossa moral, desenvolver os nossos sentimentos para trazer aqui na Terra, fazer o progresso, a evolução que nós precisamos, que estamos tanto falando. E em sequência vem a lei da reprodução, que é natural que as espécies se reproduzam para aumentar a população, para ter uma sequência de vida, ter uma sequência de desenvolvimento. Então, como nós vimos naquela escala evolutiva, todos os estágios ali se evoluem, se reproduzem para poder manter o equilíbrio que nós temos aqui nesse planeta Terra e também para evoluir. Cada vez mais temos a necessidade de reencarnar, colocarmos em prática o que nós aprendemos no plano espiritual. Nós aprendemos, vivemos, reencarnamos aqui para poder desenvolver as nossas aptidões que foram revistas lá no plano espiritual. Dando sequência às leis, nós temos a lei de conservação, que inclui o instinto de conservação, que é aquele medo que a gente tem de morrer, tá? O necessário e supérfluo. Tem também a lei de destruição, que é a lei que diz que tudo precisa ser destruído para renascer algo novo. Temos a lei de sociedade, que é a lei que gera interdependência das pessoas, gerando conhecimento uma com as outras, que é a necessidade da vida social. E temos também a lei do progresso, que é o adiantamento moral, junto com a reencarnação. Temos a lei da igualdade, que fala que somos criados simples e ignorantes e com as mesmas condições de desenvolvimento. Temos também lei da liberdade, que é o nosso livre-arbítrio. Lei de justiça, amor e caridade, diz respeito ao livre-arbítrio de cada um e o respeito que temos que ter com o desenvolver, o tempo de cada pessoa. O tempo de evolução e aprendizado. Bom, e qual é o nosso grande desafio disso tudo aqui? Trabalharmos no meio ambiente. Por que nós estamos pensando no meio ambiente? Para percebermos que o meio ambiente que nós falamos não é só a nossa parte da natureza. É o nosso corpo físico que habitamos, as nossas energias, o nosso perispírito que nós temos, é a nossa casa, é o nosso planeta que habitamos. Então, meio ambiente para nós, o que nós queremos trazer aqui todo o espaço que nós estamos. A nossa mente é um meio ambiente, essa sala é um meio ambiente, a nossa casa é um meio ambiente, o nosso trabalho é um meio ambiente. São espaços que nós precisamos reciclar, porque enquanto nós estamos aqui como corpo e pensamento, nós estamos criando matéria mental. Nós temos que pensar no que nós estamos produzindo para esse ambiente que está aqui, se nós estamos produzindo energias boas ou energias positivas, pensamento positivo ou pensamento negativo. No planeta Terra, o que nós estamos contribuindo? Nós estamos ajudando na reciclagem, nós estamos seguindo ali o processo de tentar contribuir para não aumentar a poluição. Então tem esses aspectos que nós temos que questionar. Tudo está relacionado a questões humanas que dizem respeito à relação um com o outro, e com o planeta e consigo. Né? E aí, de novo, a questão de ter a consciência de ser espírito e de ser um espírito imortal muda um pouco o nosso comportamento, ou muda muito o nosso comportamento. Porque se nós temos a consciência de que nós vamos voltar para esse planeta Terra, o que a gente vai deixar aqui nesse planeta Terra? Sujeira? Tem o André Trigueiro, ele fala num dos vídeos dele, ele fala assim, pega uma garrafa PET, ele fala assim, essa garrafa PET, se eu não fizer o descarte dela adequadamente, eu vou voltar e encontrar com ela aqui, eu vou ter um déjà vu, né, nessa garrafa. Nossa, você é porque com certeza ela não vai ter sido desintegrada ainda quando nós voltarmos. É a nossa responsabilidade. Na nossa casa também. Se nós deixamos a louça lá para lavar depois, nós vamos chegar em casa, a louça vai estar lá. Só, puxa, tem que tomar. É um exemplo simples, mas que faz a gente pensar um pouco, né, das nossas responsabilidades. Então, é muito importante nós pensarmos que nós somos compostos aqui dessa matéria física, do nosso perispírito e do nosso espírito. Né? E que toda ação que nós fazemos
impacta em todos esses meios, no nosso corpo físico, no nosso perispírito e no nosso espírito. E isso vai nos levar ao que nós queremos nas nossas próximas encarnações. Bom, aqui temos uma pessoa fumante, expelindo a fumaça, e aí podemos perceber que existem três percepções. O meio em que vivemos tem a ver com desmatamento, contaminação do solo, poluição de interiores, incêndio e o incômodo dos não fumantes em relação à fumaça. Nosso meio ambiente que a gente percebe. Temos a questão do corpo, que é o que impacta no nosso corpo físico. As doenças, câncer, infarto, efizema pulmonar, impotência sexual, infecções respiratórias, então assim, prejudica o nosso corpo. O espírito, a questão da obsessão, danos profundos no nosso perispírito e estagnação. Então, as doenças ficam registradas no nosso perispírito e continuam com a gente independente das nossas encarnações. Então, vão nos acompanhando. É uma brincadeira, mas você vê que o que nós estamos trazendo? Né? Nós estamos trazendo algumas imagens, então, foi o fumo, a comida, o que nós estamos fazendo com o nosso meio físico, né? O nosso meio ambiente aqui, o que nós estamos fazendo com ele? Nós estamos nos alimentando direito? Nós estamos dando as energias necessárias para que ele possa evoluir, progredir? Ou nós estamos trazendo coisas que vão deixá-lo ainda mais pesado ou deixá-lo com marcas para que a gente tenha que resolver isso depois? Essa é a reflexão, né? O que nós estamos fazendo? Falando de meio ambiente, corpo e espírito, essa foto mostra bem a necessidade da gente ter bons pensamentos para atrair bons espíritos, no caso, e criar essa proteção em volta da gente, que é uma aura que protege das más influências dos espíritos superiores. Planeta de regeneração. Essa é a próxima etapa do planeta Terra. Nós estamos na etapa de mundo de provas e expiações e a regeneração vai ser a próxima. Alguém, em poucas palavras, imagina como vai ser um planeta de regeneração? Vai falar mais de amor, de bondade, de caridade, de ética, comportamento, sabedoria. Ok, vai. E o mais importante, que somos todos seguros. Ninguém tem ideia de como vai ser o planeta de regeneração? Ninguém imagina? Não. Muito melhor que este, com certeza. Então a gente vai fazer uma revelação aqui agora. Só que é só passar no meio ambiente, hein? Vai depender da nossa ação. Ele pode ser tanto bom, como ele pode ser um ambiente ruim. Quem disse que o planeta de regeneração vai ser um planeta belo? Não está em lugar nenhum da obra do Kardec. Quem disse que ele vai ser bonito também? Não está na obra do Kardec. Ele vai depender das nossas escolhas. O que nós vamos fazer com esse planeta que nos acolhe, que é a nossa casa? Porque se nós estamos falando que o planeta Terra vai evoluir para um planeta de regeneração, e que é para onde os espíritos que conseguem atingir um grau moral daquele planeta vai permanecer nesse planeta, a gente quer ficar ou quer sair? Ou quer ir para outro estágio que a gente vai ter que continuar desenvolvendo aí algumas, os nossos defeitos, as nossas vicissitudes? Qual é o caminho que nós vamos seguir? O planeta de regeneração vai ser o que nós deixarmos. Se nós deixarmos um planeta que precisa, que necessita de reparos, nós vamos ter que trabalhar nesses reparos para que ele possa se tornar um planeta belo. Mas não quer dizer que não vai ter amor, mas a gente vai ter que trabalhar mais. Depende de nós mesmos, Exatamente. né? Nós somos aquilo que nós vibramos, que nós pensamos, que nós falamos, né? Exato. Então, isso já está comprovado pelos
nossa sentença, né? Se eu vibro coisa boa, vem coisa boa. Se eu vibrar coisa ruim, vai vir coisa ruim. A gente vê estudos que mostram esse mesmo, a composição das energias, né, de partículas de moléculas de água que acabam recebendo energias boas e negativas, e qual é o estado de cada uma delas depois disso tudo que acontece. Mas o mais interessante, nós estamos falando de meio ambiente. E essa é uma pesquisa que foi feita pela Tetra Pak em 2010, com 1.500 jovens, pessoas, e fizeram várias perguntas. E daqui eu só vou apresentar o resultado. 75% das pessoas, mais de 1.100 pessoas, acreditam ou esperam que as ações vão acontecer por terceiros, empresas ou governo. É bastante. 1.100 pessoas só acreditam, achando que alguma coisa vai acontecer no planeta Terra, mas alguém vai fazer, não é? 58% acreditam que as alternativas verdes ainda são caras. Né? São muito caras. De certa forma, é um pouco verdade isso, esse ponto. Mas nós temos alternativas. Tem gente que consegue fazer grandes avanços sem gastar muito. 52%, ou seja, mais de 750 respondentes, acreditam que não sabem como fazer. Não sabem onde buscar. O que eu posso fazer? Se começar já só pelo pensamento, já está fazendo bom, já está fazendo uma boa parte. E 49%, quase 750 pessoas, ainda pensam na sua parte de segurança econômica em primeiro lugar. Pensa ainda no material antes de começar a fazer algum desenvolvimento para o planeta Terra. Ou ajudar a sua comunidade, ajudar no dia a dia. O recurso financeiro ajuda? Ajuda. Mas a gente também vê exemplos de casos que foram de sucesso, passando na televisão, de pessoas que conseguem se reunir para reutilizar as energias ou o que está no ambiente ali para melhorar o seu entorno. As pessoas já estão na rua. É um papel de bala, um jovem, que hoje jovem não tem uma cidade local. É verdade. Crianças vendo pais que vão na rua. Serão jovens que vão jogar pela rua, serão adultos que vão ensinar as crianças a fazer essa coisa. Então não precisa falar que são alternativas caras, etc. E tal. Mas pela educação já muda muito a cabeça das pessoas. É um bom ponto mesmo, porque o papel de bala a gente faz besteira, mas já faz uma diferença. Se são alguma continha, matemática. Né? Quantas pessoas, qual a população de São Paulo? Vocês sabem? 10 milhões? 10 milhões, mais. Se cada um deixar 1 grão de arroz no prato, são 10 milhões de grãos de arroz jogados fora por dia. Se são papéis de bala, são 10 milhões de papéis. Mas além, você está falando uma verdade, mas além disso do papel que todo mundo joga, vamos fazer, eu já faço já faz tempo, né? Assim, muita educação, né? Tem gente que jogava casca de banana, ainda joga no chão, né? Você vai lá, vai lá no cesto. Outro dia o outro jogou um papelzão assim, eu falei assim, moço, deixa eu cair. É papel. Eu falei, mas joga no lixo. Com muito carinho, com muito amor, senão ele se bate. Assim, sempre numa boa, porque tem gente que é da esquerda. Mas aí cada um ouve aqui, chega ali e faz errado. Nós temos que pensar na nossa parte. Cada um faz a sua parte. E aí, com o exemplo, nós vamos transformar. Com o exemplo, a gente acaba incomodando o próximo, aquele que está vendo assim, olha. Mas Chico Xavier, viu, menino? Chico Xavier, há anos atrás, ele já falava, gente, vai vir um monte de pessoas simples e ignorantes, precisando da nossa ajuda. Nós vamos ter muita tecnologia que vai sobrar tempo para a gente passar coisas boas, orientar. Com muito carinho, com muito amor, que você não vai obrigar ninguém. É verdade. Crie um bicho como se fosse da família para ele vir mais evoluído. É tudo a nossa parte, né? Nós, né? E aí, para terminar essa parte da mocidade, eu trouxe um livro, um trecho também do Arilex, que é da obra lá da Pureza Doutrinária, é um livro da Casa pela Federação, que diz que o homem ainda está sujeito a um novo Deus, o progresso material, que promete o máximo de bem-estar físico, que produz um número cada vez maior de bens de consumo, de comodidades e facilidades, mas que se esqueceu por completo todos os problemas do espírito mortal.
Devemos lutar no sentido do verdadeiro progresso, que é concomitantemente material e espiritual, para que a humanidade cheia de bens materiais, mas cada vez mais angustiada e desequilibrada, possa ter um objetivo maior, meta do progresso que transcende a encarnação atual. O progresso material é importante? É importante. Tudo que nós vemos, né, a tecnologia que está a nosso favor, os celulares, a internet, tudo é importante. Faz parte do nosso progresso, faz parte da nossa trajetória. Mas como que a gente liga isso com o espírito que é imortal? Acho que essa questão é isso que a gente vai discutir um pouco durante esse nosso processo. É uma imagem do plano espiritual e o plano material que a todo instante nós estamos envolvidos. Estamos aqui, né, uma série de espíritos que estão à nossa volta, nos auxiliando, nos dando força. E os espíritos estão realmente nos apoiando para que a gente evolua e nós pensamos nessa nossa encarnação atual, para que a gente possa crescer.